você precisa iniciar um processo de restauração de sua vida. E por isso eu quero então pedir a você agora que preste muita atenção nas próximas palavras desta reflexão. Em 2 Crônicas, no capítulo 29, versículo 3, diz assim: no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Restaurar é consertar. O rei Ezequias, logo após sua decisão de priorizar Deus em sua vida, de se aliançar com Ele, ele diz que no primeiro mês do primeiro ano, ele restaurou o templo de Israel, a casa do Senhor. Nós, eu e você, somos o templo de Deus. Portanto, precisamos olhar para nós com sinceridade e humildade para consertarmos nossas vidas e restaurarmos a casa de Deus. Paulo, ao nos descrever como a casa, a morada, a habitação, o templo de Deus, ele apresenta duas formas de pecado que cometemos contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja, contra a sua casa, a sua habitação. A primeira forma de pecado apresentado pelo apóstolo Paulo é o pecado contra a unidade do corpo. E o fazemos quando pecamos contra nossos irmãos e irmãs. Eu quero então convidar você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 3, versos 16 e 17. Diz a palavra: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O apóstolo Paulo, nestes versos, afirma que o Espírito de Deus habita em nós. Habita na igreja de Jesus Cristo. Quando alguém destrói o santuário de Deus, que somos nós, Deus o destruirá, pois nos tornamos sagrados, uma vez que o Espírito de Deus habita em nós. E nós fomos unidos em Cristo. Paulo estava dizendo isso porque os irmãos da igreja de Corinto estavam divididos entre eles. Uns de Apolo, outros de Pedro, outros de Paulo, cada um tomando um lado, um partido, baseado em afinidades e interesses próprios. E desta forma, ferindo uns aos outros, ao invés de promoverem a unidade, estavam promovendo a desunião e destruindo vidas sagradas a Deus. Em uma igreja, em uma comunidade cristã, não existe lados diferentes, pois todos são de Jesus. Só Jesus é o cabeça da igreja. Só Jesus é o Senhor da igreja. No corpo de Cristo não existe raças e
cores diferentes, pois todos são membros do mesmo corpo. E qualquer que ferir ou destruir um irmão, uma irmã em sua fé, será destruído por Deus, porque toda vida, todo filho, toda filha, para Deus é sagrado. Acredito que todos nós já ferimos nossos irmãos por alguma razão, e também já fomos feridos. Pecamos uns contra os outros. Ferimos o corpo de Cristo desta forma, ao ferirmos nossos irmãos. Muitas vezes, erramos em nossos julgamentos, e com isso provocamos feridas no corpo de Cristo. E muitas vezes erramos por termos tomado partidos baseados em afinidades, baseado em interesses pessoais. Precisamos urgentemente restaurar o corpo de Cristo, restaurando a partir do conserto dos nossos erros. Não podemos permanecer divididos. Isto é pecar contra o corpo de Cristo. A segunda forma de pecado contra o corpo de Cristo, contra a sua igreja, segundo o apóstolo Paulo, é o pecado que fere nossa união pessoal com Cristo, a nossa relação pessoal com Cristo. Cometemos este pecado quando pecamos contra nosso próprio corpo. Veja o que diz o apóstolo em 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 17 ao verso 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Paulo usa nestes versos o pecado da imoralidade sexual para nos ensinar algo que considero mais profundo do que simplesmente o pecado sexual. Às vezes nos prendemos tanto ao pecado sexual que não enxergamos o ensino que está por trás deste pecado, o princípio que o apóstolo quer nos mostrar. De fato, quando praticamos a imoralidade sexual, pecamos contra o nosso próprio corpo. Mas ao pecar contra o meu corpo, peco contra o corpo de Cristo e firo a Cristo diretamente, uma vez que estou unido a Ele, dando início então a um processo de destruição da minha relação pessoal com Jesus. O princípio ensinado por Paulo nestes versos não diz respeito somente ao pecado sexual, mas a todo pecado que cometo em meu corpo. Todo pecado que cometo no meu corpo fere a glória de Deus, pois Ele habita em mim. Por isso o apóstolo começa afirmando que o Espírito do Senhor habita em mim e que estou agora unido ao Senhor.
e que meu corpo já não me pertence mais, foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz, pertence agora ao Senhor que fez nele habitação. Portanto, quando peco em meu corpo, eu firo a Cristo que em mim habita, ao Santo Deus que fez morada em mim. E com isso, eu vou destruindo a minha relação pessoal com Deus. E isto vale, como eu disse, para todo pecado que eu cometo em meu corpo. Porque o meu corpo, segundo o apóstolo Paulo, deve agora prestar glórias a Jesus, a Deus, que o comprou e que fez dele a sua habitação. Por exemplo, uma tatuagem não é pecado em si mesmo, mas uma tatuagem que transmite uma mensagem de rebeldia, de incitação ao ódio, ou qualquer outro valor contrário aos valores do reino de Deus, fere o corpo de Cristo. Pois seu corpo, o corpo daquele que fez a tatuagem, está anunciando algo que é contra os valores do reino de Deus, quando deveria glorificar a Deus. Portanto, posso ferir o corpo de Cristo de duas formas, segundo o apóstolo Paulo. Primeiro, ferindo a unidade produzida por Cristo na cruz, pecando contra meus irmãos. Segundo, ferindo minha união pessoal com Cristo, pecando contra meu próprio corpo, que foi comprado na cruz por Cristo com seu sangue. Cientes agora dessa realidade, nós podemos perceber que precisamos, então, realizar dois atos de restauração. O primeiro ato de restauração se refere ao pecado que cometo contra meu próprio corpo. E visa, então, restaurar minha união com Cristo. Esse é o ato da confissão de pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Bom, então, a minha restauração com Cristo se faz através da minha confissão diante dele. Eu declaro a ele os meus pecados. E pecados têm nome. Eu falo claramente o que fiz, o que errei, e peço a ele o seu perdão. E a promessa dele é que ele é justo e fiel para perdoar os meus pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguns de nós, muitas vezes, chega até Jesus, confessa o pecado, mas não consegue lidar ainda com o sentimento de culpa. E quando isso acontece, a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar aquele irmão, aquela irmã que você tem uma aliança, que você confia plenamente, que não vai sair por aí falando da sua fraqueza, e confessar a esta pessoa o seu pecado. Tiago nos ensina isso. No capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando você abre o seu coração a um irmão, a uma irmã que você confia, essa pessoa ora com você, e você pode dessa forma se sentir aliviada, como quem não carrega mais agora a culpa. Você compartilhou sua dor, seu sofrimento, a sua fraqueza.
este irmão, esta irmã vai estar orando por você também, vai andar com você também agora. E assim você vai sendo curado. Então você confessa Jesus, e se for necessário, você também busca alguém e confessa esta pessoa. Declara esta pessoa sua falha, para que ela possa orar com você. O segundo ato de restauração se refere ao pecado que cometo contra meus irmãos, ou que os meus irmãos, né, cometem contra mim. O ato de perdoar. E neste segundo ato, eu tanto perdoo, como também sou perdoado. Jesus diz o seguinte a respeito disto, em Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Este texto de Lucas, ele é interessante. No verso 3, ele nos ensina que nós devemos buscar a reconciliação quando alguém nos ferir. Veja, se o seu irmão pecar, então se o irmão vier e pecar contra mim, me ferir, diz o texto, repreenda-o, é uma ação minha, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe, repreenda-o. Não é brigar com ele. É mostrar para ele que o que ele está fazendo não está correto, porque aquilo feriu a você. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então você toma a atitude. No verso 4, aprendemos que devemos perdoar quando o irmão vier a nós, em busca de reconciliação. E ainda que ele venha 7 vezes no mesmo dia, ainda que ele acabou de pedir perdão para você, daí ele sai, pisou na bola de novo, aí ele volta e fala, irmão, você acabou de me perdoar, mas eu pisei na bola de novo, me perdoa novamente, a Bíblia diz, perdoa-lhe. O texto nos ensina que não importa de que lado, né, de quem provém a iniciativa da reconciliação, mas ela precisa ser feita. E também nos mostra que devemos sempre perdoar, pois o corpo de Cristo não pode permanecer dividido. Em Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24, nós vemos as seguintes palavras de Jesus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, a sua oferta de adoração diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Isso nos ensina o quanto a reconciliação entre nós é importante. Um corpo de Cristo não pode estar dividido. Confessando os nossos pecados e perdoando-nos uns aos outros, é desta forma que restauramos o corpo de Cristo e mantemos a unidade da igreja. Sem a confissão e o perdão, o pecado e a culpa vai aos poucos nos destruindo e nos dividindo cada vez mais. Quando fazemos isso, confessamos os nossos pecados e nos perdoamos uns aos outros, promovemos o avivamento em nós e no corpo de Cristo. Permitimos que o Espírito de Deus nos trate
e nos renove por meio de seu poder. Ao confessarmos e perdoarmos, desobstruímos, retiramos todos os obstáculos que possam atrapalhar o meu espírito de ouvir a voz de Deus e que possam impedir o agir pleno do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida da minha igreja, da qual faço parte. Se eu desejo viver o avivamento de Deus, viver cheio do Espírito Santo de Deus, existe ainda mais uma atitude que eu preciso realizar. Eu falo agora da santificação. Aí eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 5. Palavras do rei Ezequias aos levitas. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Quando o texto diz consagrem-se agora, ele está dizendo santifiquem-se agora. O rei estava ordenando que os levitas retirassem de suas vidas e do templo tudo que era impuro. Era preciso servir novamente e exclusivamente ao Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus, na cruz, nos justificou de todo pecado. Jesus nos tornou justo. E por isso Paulo chama os crentes de santos. Não porque estes possuíssem uma conduta moral perfeita, mas porque a justiça de Jesus foi imputada sobre os cristãos. Em Cristo fomos santificados. Contudo, cabe a nós, a mim e a você, mantermos santos neste mundo dominado pelo maligno. Para que a nação de Israel pudesse se manter santa, diante do pecado e da idolatria, Ezequias mandou que fosse quebrado e retirado todas as estátuas e postes ídolos que haviam sido construídos por seu pai Acás, e que era abominação a Deus, conforme nós podemos ver em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículo 1. Da mesma forma, nós também precisamos retirar de nossas vidas todas as atitudes pecaminosas e também aquelas que não são pecaminosas, mas que nos enfraquecem espiritualmente. Precisamos, agora que fomos feitos filhos de Deus, vivermos como filhos de Deus, filhos da obediência, filhos da luz. Portanto, você que vive no adultério, conserte sua vida, abandone o adultério. Você que rouba, não roube mais. Você que mente, não minta mais. Você que trata as pessoas com partidarismo, que toma decisões baseadas nas afinidades, não faça mais isso. Pois todas as pessoas, todos são filhos de Deus em Cristo. Você que namora uma pessoa do mesmo sexo, deixa essa relação e se conserte com Deus. Você que é racista, se converta, pois a promessa da salvação em Cristo Jesus abraça todas as raças, todas as etnias, todas as famílias da terra. Você que bate em outro ser humano,
seja em uma mulher ou uma criança, um homossexual, transexual, não se engane, você não entrará no reino de Deus violentando pessoas. Você que é corrupto, que gosta de ganhar dinheiro na malandragem, Deus vai te pegar na curva do rio, como dizia um pastor amigo. Deus vai te punir. Você que gosta de ficar falando da vida alheia, fofoqueira, guarda a tua língua. Arrependam-se. Porque o reino de Deus já se mostrou. Abandone o pecado. Abandone o mal. Abandone as atitudes malignas e perversas. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem arrependimento, sem abandono do pecado, sem se prostrar diante de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso as seguintes palavras que encontramos em sua epístola, no capítulo 5, verso 1 ao 8. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu finalizo clamando a vocês: busquem a Deus de todo o coração. O avivamento de sua vida, de sua igreja, de sua comunidade, de sua casa, depende de quanto você está decidido a buscar a Deus. O quanto você deseja de Deus. Restaure sua vida. Conserte seus relacionamentos com seus irmãos, irmãs, amigos, vizinhos, principalmente com os da fé.
É inaceitável que o corpo de Cristo esteja dividido, ferido. Um crente não pode aceitar viver em desavença, em animosidade, em indiferença com os demais membros do corpo de Cristo. Isso é ferir ao próprio Cristo. Tome a atitude de restaurar sua vida com seus irmãos e com as demais pessoas de seu relacionamento. Não deixe isso para amanhã. Você não pode trazer uma oferta de adoração a Deus, sabendo que existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Abandone toda forma de pecado. Abandone tudo que te enfraquece espiritualmente. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Viva, portanto, em santidade. Deus te abençoe. Pai amado e eterno, eu clamo a Ti nesse dia, que nos avive, que a Tua vida flua transbordante em nós, na Tua igreja, em todo o país, em todo o mundo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para o grande avivamento que o Senhor quer realizar. Move nossos corações, nossas mentes, alinha nossos pensamentos. Faça, Senhor, com que verdadeiramente sejamos uma comunidade que possa expressar o seu amor onde estiver, onde alcançar, em nome de Jesus. Amém. Então, a minha restauração com Cristo se faz através da minha confissão diante dele. Eu declaro a ele os meus pecados. E pecados têm nome. Eu falo claramente o que fiz, o que errei, e peço a ele o seu perdão. E a promessa dele é que ele é justo e fiel para perdoar os meus pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguns de nós, muitas vezes, chega até Jesus, confessa o pecado, mas não consegue lidar ainda com o sentimento de culpa. E quando isso acontece, a Bíblia nos ensina que a gente deve buscar aquele irmão, aquela irmã que você tem uma aliança, que você confia plenamente, que não vai sair por aí falando da sua fraqueza, e confessar a esta pessoa o seu pecado. Tiago nos ensina isso. No capítulo 5, verso 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então, quando você abre o seu coração a um irmão, a uma irmã que você confia, esta pessoa ora com você, e você pode dessa forma se sentir aliviada, como quem não carrega mais agora a culpa. Você compartilhou sua dor, seu sofrimento, a sua fraqueza. Este irmão, esta irmã vai estar orando por você também, vai andar com você também agora. E assim você vai sendo curado. Então você confessa Jesus, e se for necessário, você também busca alguém e confessa esta pessoa. Declara esta pessoa a sua falha, para que ela possa orar com você. O segundo ato de restauração se refere ao pecado que cometo contra meus irmãos, ou que os meus irmãos, cometem contra mim. O ato de perdoar. E neste segundo ato, eu tanto perdoo, como também sou perdoado. Jesus diz o seguinte a respeito disto, em Lucas capítulo 17, verso 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o,
E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Este texto de Lucas, ele é interessante. No verso 3, ele nos ensina que nós devemos buscar a reconciliação quando alguém nos ferir. Veja, se o seu irmão pecar, então se o irmão vier e pecar contra mim, me ferir, diz o texto, repreenda-o, é uma ação minha, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe, repreenda-o. Não é brigar com ele. É mostrar para ele que o que ele está fazendo não está correto, que aquilo feriu a você. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então você toma a atitude. No verso 4, aprendemos que devemos perdoar quando o irmão vier a nós, em busca de reconciliação. E ainda que ele venha 7 vezes no mesmo dia, ainda que ele acabou de pedir perdão para você, daí ele sai, pisou na bola de novo, aí ele volta e fala, irmão, você acabou de me perdoar, mas eu pisei na bola de novo, me perdoa novamente, a Bíblia diz, perdoa-lhe. O texto nos ensina que não importa de que lado, de quem provém a iniciativa da reconciliação, mas ela precisa ser feita. E também nos mostra que devemos sempre perdoar, pois o corpo de Cristo não pode permanecer dividido. Em Mateus, no capítulo 5, versos 23 e 24, nós vemos as seguintes palavras de Jesus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, a sua oferta de adoração diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Isso nos ensina o quanto a reconciliação entre nós é importante. Um corpo de Cristo não pode estar dividido. Confessando os nossos pecados e perdoando-nos uns aos outros, é desta forma que restauramos o corpo de Cristo e mantemos a unidade da igreja. Sem a confissão e o perdão, o pecado e a culpa vai aos poucos nos destruindo e nos dividindo cada vez mais. Quando fazemos isso, confessamos os nossos pecados e nos perdoamos uns aos outros, promovemos o avivamento em nós e no corpo de Cristo. Permitimos que o Espírito de Deus nos trate e nos renove por meio de seu poder. Ao confessarmos e perdoarmos, desobstruímos, retiramos todos os obstáculos que possam atrapalhar o meu espírito de ouvir a voz de Deus e que possam impedir o agir pleno do Espírito Santo de Deus na minha vida e na vida da minha igreja, da qual faço parte. Se eu desejo viver o avivamento de Deus, viver cheio do Espírito Santo de Deus, existe ainda mais uma atitude que eu preciso realizar. Eu falo agora
da santificação. Aí eu quero convidar você a me acompanhar na leitura de 2 Crônicas, capítulo 29, verso 5. Palavras do rei Ezequias aos levitas. E disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. Quando o texto diz consagrem-se agora, ele está dizendo santifiquem-se agora. O rei estava ordenando que os levitas retirassem de suas vidas e do templo tudo que era impuro. Era preciso servir novamente e exclusivamente ao Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Jesus, na cruz, nos justificou de todo pecado. Jesus nos tornou justo. E por isso Paulo chama os crentes de santos. Não porque estes possuíssem uma conduta moral perfeita, mas porque a justiça de Jesus foi imputada sobre os cristãos. Em Cristo fomos santificados. Contudo, cabe a nós, a mim e a você, mantermos santos neste mundo dominado pelo maligno. Para que a nação de Israel pudesse se manter santa, diante do pecado e da idolatria, Ezequias mandou que fosse quebrado e retirado todas as estátuas e postes ídolos que haviam sido construídos por seu pai Acás, e que era abominação a Deus, conforme nós podemos ver em 2 Crônicas, no capítulo 31, versículo 1. Da mesma forma, nós também precisamos retirar de nossas vidas todas as atitudes pecaminosas e também aquelas que não são pecaminosas, mas que nos enfraquecem espiritualmente. Precisamos, agora que fomos feitos filhos de Deus, vivermos como filhos de Deus. Filhos da obediência, filhos da luz. Portanto, você que vive no adultério, conserte sua vida, abandone o adultério. Você que rouba, não roube mais. Você que mente, não minta mais. Você que trata as pessoas com partidarismo, que toma decisões baseadas nas afinidades, não faça mais isso. Pois todas as pessoas, todos são filhos de Deus em Cristo. Você que namora uma pessoa do mesmo sexo, deixa essa relação e se conserte com Deus. Você que é racista, se converta, pois a promessa da salvação em Cristo Jesus abraça todas as raças, todas as etnias, todas as famílias da terra. Você que bate em outro ser humano, seja em uma mulher, ou uma criança, um homossexual, transexual, não se engane. Você não entrará no reino de Deus violentando pessoas. Você que é corrupto, que gosta de ganhar dinheiro na malandragem, Deus vai te pegar na curva do rio, como dizia um pastor amigo. Deus vai te punir. Você que gosta de ficar falando da vida alheia, fofoqueira, guarda a tua língua. Arrependam-se. Porque o reino de Deus já se mostrou.
Abandone o pecado. Abandone o mal. Abandone as atitudes malignas e perversas. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem arrependimento, sem abandono do pecado, sem se prostrar diante de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos de Éfeso as seguintes palavras que encontramos em sua epístola, no capítulo 5, verso 1 ao 8. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ação de graças, porque vocês podem estar certos disto. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Eu finalizo clamando a vocês: busquem a Deus de todo o coração. O avivamento de sua vida, de sua igreja, de sua comunidade, de sua casa, depende de quanto você está decidido a buscar a Deus. O quanto você deseja de Deus. Restaure sua vida. Conserte seus relacionamentos com seus irmãos, irmãs, amigos, vizinhos, principalmente com os da fé. É inaceitável que o corpo de Cristo esteja dividido, ferido. Um crente não pode aceitar viver em desavença, em animosidade, em indiferença com os demais membros do corpo de Cristo. Isso é ferir ao próprio Cristo. Tome a atitude de restaurar sua vida com seus irmãos e com as demais pessoas de seu relacionamento. Não deixe isso para amanhã. Você não pode trazer uma oferta de adoração a Deus, sabendo que existem relacionamentos que precisam ser restaurados. Abandone
toda forma de pecado. Abandone tudo que te enfraquece espiritualmente. Seja santo, porque o teu Deus é santo. Viva, portanto, em santidade. Deus te abençoe. Pai amado e eterno, eu clamo a Ti neste dia, que nos avive, que a Tua vida flua transbordante em nós, na Tua igreja, em todo o país, em todo o mundo. Desperta-nos, Senhor. Desperta-nos para o grande avivamento que o Senhor quer realizar. Move nossos corações, nossas mentes, alinha nossos pensamentos. Faça, Senhor, com que verdadeiramente sejamos uma comunidade que possa expressar o seu amor onde estiver, onde alcançar, em nome de Jesus.